A gente vai se aprofundar ainda nesse estudo sobre os filhos de Deus e os filhos da ira, mas deixa eu me recentrar aqui no ponto em que nós devemos partir. O apóstolo João revela nesse versículo, capítulo 1, versículo 18, que Jesus é o unigênito de Deus. Nesse tempo, ninguém podia se qualificar como filhos de Deus. As pessoas, os judeus, eles se chamavam de filhos de Abraão. E eles tinham, inclusive, no seu conjunto de crenças, eles davam nome ao paraíso. Eles chamavam de seio de Abraão. Jesus, quando ele falou sobre a parábola de Rico e Lázaro, ele usa esse termo comumente usado naquela época, o seio de Abraão. Porque as pessoas que morriam acreditavam que seriam ressuscitadas por Deus no advento do Messias, no seu reino que seria eterno, filho de Davi, que reinaria para todo sempre, que tiraria os judeus, o povo eleito do Senhor, do jugo de Roma, que reinaria sobre eles com justiça, um reino que não teria fim. E toda vez que um judeu morria, toda vez que um hebreu morria, eles entendiam que ele era recolhido ao seio de Abraão. No seio de Abraão eles permaneceriam em descanso até serem ressuscitados por Deus. E os judeus, eles chamavam esse lugar de seio de Abraão. Se a gente for transportar isso para a era da graça, nós poderíamos chamar esse lugar de paraíso, como Jesus falou para o ladrão da cruz: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. No entanto, a gente pode chamar também de seio de Cristo, de seio de Jesus, um lugar onde aguardaríamos o julgamento, onde aguardaríamos a ressurreição dos justos. E os judeus se declaravam como filhos de Abraão, mas Jesus se revelou como sendo maior do que Abraão. Quando as pessoas não entenderam, disseram: você se faz maior do que Abraão. Jesus disse o seguinte: Abraão viu o meu dia e creu e se regozijou. Jesus não foi feito para os judeus. Os judeus foram feitos para ele. Jesus não foi feito para os eleitos. Os eleitos foram feitos para Jesus, porque dele e por ele e para ele são todas as coisas. João capítulo 1, versículo 2 está escrito assim: todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens, e a luz resplandece sobre as trevas, e as trevas não a compreenderam. Veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Versículo 11. Versículo 10 está escrito: estava no mundo, e o mundo foi feito por ele, e o mundo não o conheceu. Versículo 12. Mas todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, ao que creem no seu nome. Jesus, por meio dele, nós fomos feitos filhos de Deus. Jesus, ele foi o unigênito do Pai. Como está escrito em João capítulo 1, versículo 14. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai, único Filho. Em Adão, todos nascemos filhos da ira. Adão foi feito perfeito, e ele continuou a ser perfeito, desde o dia em que foi criado, até que se achou iniquidade nele. A partir daquele momento, ele condenou a sua descendência. Toda a terra foi amaldiçoada no pecado de Adão. Toda a terra foi corrompida. O homem, a iniquidade do homem corrompeu a sua natureza, de tal forma que entramos num estado de depravação total. Então, Jesus, ele é o unigênito da criação. Ele nasce perfeito, sem pecado, e ele vive de maneira perfeita, completamente separado do pecado,
completamente santificado ao Senhor. João 3,16, um dos versículos mais conhecidos da Bíblia, que diz assim: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Em Hebreus capítulo 11, versículos 17 está escrito: pela fé, Abraão, quando estava posto à prova, ofereceu Isaque. Estava mesmo para sacrificar o seu unigênito, aquele que acolheu alegremente as promessas. Todos nós sabemos que esse momento exato em que Abraão vai sacrificar Isaque aponta para o sacrifício de Cristo. Nós voltaremos a esse tópico quando abordarmos sobre os arquétipos. No entanto, é importante ressaltar aqui que esse versículo de Hebreus define Isaque como unigênito de Abraão. E nós sabemos que Isaque não era unigênito de Abraão. Abraão tinha Ismael antes de Isaque. Quando Abraão se casa com Quetura, Abraão vai ter outros filhos, inclusive Midian, que no futuro o descendente de Midian seria Jetro, o sogro de Moisés. Então, nós sabemos que Isaque não era unigênito, mas aqui em Hebreus ele é colocado, destacado como unigênito de Abraão. Mas por que unigênito? Porque Isaque era o filho da promessa. Em Isaque seria cumprida a promessa de restauração. E esse momento aponta direto para Cristo. Cristo, como unigênito de Deus, é semelhante a todos nós, feito de carne, nasceu como todos nós, era homem como todos nós. O Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. Você olhava para ele, você via um homem como qualquer outro homem. Olhavam para Jesus, mas não podiam ver quem era Jesus. E eles identificavam Jesus como sendo um profeta, alguém que veio ali para tirar a paz de Israel. E eles estavam certos. Jesus, o unigênito do Pai, veio para cumprir em si a promessa de redenção. E a partir deste momento, quando se cumpre em Jesus, e Jesus ressuscita dos mortos, ele não ressuscita mais como um unigênito. Jesus, ele ressuscita como primogênito da criação, o primeiro filho. Jesus, quando ele dá a sua vida por amor aos dele na cruz do Calvário, Jesus, quando ele ressuscita ao terceiro dia, ele volta incorruptível. Ele diz: todo o poder é me dado nos céus e na terra. Ele volta agora não como o unigênito de Deus. Jesus volta como o primogênito dentre muitos e muitos outros. Se antes éramos filhos da ira, desse momento em diante, somos filhos do Deus Altíssimo, fomos adotados, filhos por adoção, estávamos abandonados em nossos pecados e por intermédio de Jesus fomos reconciliados a Deus. Romanos capítulo 8, versículo 29 está escrito: porque os que dantes conheceu, falando de nós, dos eleitos, que Deus nos conheceu, porque os que dantes conheceu, também os predestinou para serem conforme a imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Jesus nos reconcilia ao Pai. Jesus nos torna aptos a estarmos na presença de Deus. Éramos como filho pródigo, nós fomos embora da nossa casa. E quando Jesus nos traz de volta pela redenção em seu sangue, nós fomos reconciliados à casa do Pai. Fomos feitos filhos novamente. Colossenses capítulo 1. Dos versículos 15 ao 18 está escrito assim: o qual é a imagem do Deus invisível, o
primogênito de toda a criação, porque nele foram criadas todas as coisas que há nos céus e na terra, visíveis e invisíveis, sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam potestades. Tudo foi criado por ele e para ele. E ele é antes de todas as coisas, e todas as coisas subsistem por ele. Ele é a cabeça do corpo da igreja, é o princípio e o primogênito dentre os mortos, para que em tudo tenha a preeminência. Hebreus capítulo 1, dos versículos 5 ao 6. Porque a qual dos anjos disse: Tu és meu filho, e hoje te gerei? E outra vez, eu lhe serei por pai, e ele me será por filho? E quando outra vez introduz no mundo o primogênito, diz: E todos os anjos de Deus o adorem, falando da pessoa de Jesus. Ele é o primogênito da criação, o primeiro dentre muitos irmãos. Em Apocalipse capítulo 1, dos versículos 4 ao 6 está escrito: João, às 7 igrejas que estão na Ásia, graça e paz seja convosco da parte daquele que é, que era e que há de vir, e da dos 7 espíritos que estão diante do seu trono, se da parte de Jesus Cristo, que é a fiel testemunha, o primogênito dos mortos e o príncipe dos reis da terra, aquele que nos ama e em seu sangue nos lavou dos nossos pecados e nos fez reis e sacerdotes para Deus e seu Pai. A ele glória e poder para todo o sempre. Amém. Primogênito da criação. Jesus nos traz a Deus. Éramos filhos da ira, agora somos a sua primícia.